Como alcançar bons resultados econômicos para um negócio com responsabilidade ambiental e social? É o que investigamos no episódio de hoje. Olá, pessoal. Eu sou Caio Corraine e está começando o Lifelong Cast, o podcast do profissional em constante movimento, um programa da ESPM para você se preparar para o futuro do trabalho e dos negócios. As empresas estão sendo cada vez mais cobradas por consumidores e investidores a serem mais sustentáveis, seja do ponto de vista econômico, ambiental ou social. A resposta para esses desafios passa por uma estratégia chamada sustentabilidade corporativa. Para explicar o tema de hoje, eu converso com Marcos Nakagawa, professor de ESG da ESPM e coordenador do Centro ESPM de Desenvolvimento Socioambiental. Naka, seja muito bem-vindo novamente ao Lifelong Cast. Um prazer enorme ter você aqui. Muito obrigado, Caio. É uma delícia sempre estar com você aqui. Vamos começar então sobre esse assunto, Naka, que é uma coisa que muito me interessa, que é justamente quando a gente fala de sustentabilidade corporativa, é um assunto que efetivamente é importante, as pessoas, tanto consumidores quanto investidores, estão efetivamente preocupadas com isso? Isso, Caio. Quando a gente fala em sustentabilidade no Brasil, sustentabilidade corporativa no mundo, as pessoas já pensam, precisamos reciclar, plantar árvore, cuidar dos resíduos. Mas sustentabilidade corporativa é a continuidade da empresa, é a perenidade da empresa, é como essa empresa vai continuar dentro de alguns pilares, certo? E, obviamente, todo investidor que pega o seu dinheirinho e coloca na empresa quer que essa empresa seja perene. E o consumidor também, né? Quem gosta de comprar um produto e aí no mês seguinte, no ano seguinte, a empresa sumiu, né? E a gente vê aí empresas longevas, empresas que duram muito e empresas que fazem puff e depois somem. Exatamente. Isso que, obviamente, que com essa sua iniciação da nossa conversa, você já me responde muito da minha próxima pergunta, mas ainda assim eu acho que é interessante para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo nesse momento, que a gente dê uma destrinchada, né? Porque o que as empresas ganham quando elas são mais sustentáveis, né? Você mencionou da perenidade, de a gente efetivamente ter aí a continuação desse trabalho, a garantia de que eu vou ter esse serviço por mais tempo. Afinal de contas, eu estou aí mantendo, né, a minha história e garantindo, né, o meu futuro, mas a gente tem então um ganho que ele é basicamente apenas de reputação, ou há também esse retorno financeiro, esse retorno de, não, isso aqui efetivamente está ajudando essa empresa a durar mais. Exatamente. Lá nos anos 90, Caio, John Elkington, que é lá da Inglaterra, um professor economista também, ele trouxe esse conceito do tripé da sustentabilidade. E esse tripé, que é o Triple Bottom Line, partia das pessoas, do planeta e do profit, do lucro. Né? Então, esses três pilares, que é o tripé da sustentabilidade, veio exatamente para gerar valor para a empresa, não somente financeira, que é o que a gente conhece desde 1800, da Revolução Industrial, de todos os economistas, mas agora a grande mudança para se entender como uma empresa sustentável é exatamente pensar também na sua gestão ambiental e social, e com isso garantir essa perenidade e esse retorno à sociedade. Eu acho maravilhoso que você efetivamente está sempre respondendo a minha próxima pergunta também, porque eu ia te perguntar quais que são esses pilares, né, da sustentabilidade corporativa, né, e obviamente, para que a gente já possa também aproveitar as informações que você já ofereceu, o que as empresas então devem fazer para serem de fato sustentáveis? Porque há muito uma questão de, não, uma boa vontade, não, porque fazemos isso, aquilo e tal, e muitas vezes é só uma fachada, né, só para ganhar os famosos créditos virtuais, a boa vontade, né, que é virtual. Mas então, o que a gente pode colocar, né, desses pilares para que as empresas, né, possam fazer para serem mais sustentáveis?
Exatamente. Quando a gente começou nesse movimento dos anos 90, a gente falava muito sobre as questões de cuidar da parte financeira, que é a base do negócio, né? Você não vai querer investir numa empresa que não tem um retorno financeiro, não tem uma gestão financeira. E a história da administração mostrou lá em 2008, com o crash, com muitas mentiras na área financeira acontecendo, que acabaram quebrando muitas consultorias, empresas e assim por diante. E a questão ambiental é exatamente fazer uma gestão ambiental que não seja só aquilo que está por lei, né? Óbvio que por lei é obrigação, né? Se você está fora da lei, você pode ser preso, você pode pagar multas, você pode ser processado, né? E a ideia é que dentro do ambiental você consiga cuidar da sua gestão ambiental, social, econômica, enfim, que tenha toda a sua gestão ligada a carbono, a água, energia, a resíduos e toda uma gestão ambiental. E no pilar social, que você possa cuidar dos seus funcionários, da comunidade do entorno, fazer os projetos sociais de investimento social privado, em ONGs, juntar a comunidade, desenvolver o território local, enfim, são muitos indicadores para cada um deles e esse tripé da sustentabilidade que eu falei anteriormente, depois dos anos 2019, principalmente, começaram a ser chamados de ESG, né, que é o ambiental, social e governança, que começaram também a ser medidos como uma ferramenta de gestão. Então é exatamente isso que a gente deve, como empresa, fazer. Entender isso não como uma coisinha boba para ganhar esses créditos virtuais, uns likes, né, mas sim como uma forma de gestão, com metas, indicadores responsáveis dentro da empresa. E é uma coisa muito interessante, Naka, que obviamente, né, depois de tantos anos que a gente está aqui conversando sobre esse assunto, eu também, né, vejo aí algumas movimentações. Vi recentemente uma empresa de refrigerante que ela está fazendo uma bebida porque tem o cacau, aí tem, né, obviamente, o que a gente faz o chocolate é só aquela partezinha no meio, a gente joga todo o resto fora. Eles estão fazendo uma bebida com todo esse resto, e tal. Eu adoro ficar vendo essas coisas que, nossa, estão criando um mercado, criando um produto de resíduos, de restos, Exato. né, de outras empresas. Mas não são todos os mercados que podem fazer isso, né? Então, quais que costumam ser os maiores entraves para implementar práticas sustentáveis dentro das empresas, né? E quais são os principais erros durante esse processo? Que nem eu acabei de colocar esse exemplo, algumas empresas têm mais facilidade de, né, melhorar ali a linha de produção, ter menos resíduos, ter menos, né, desgaste, ter menos, efetivamente ali, gerar menos lixo e todas essas coisas, e algumas outras têm um pouco mais de dificuldade. Então, o que que você enxerga como esses entraves e os erros que essas empresas acabam, né, tropeçando até efetivamente chegar numa estratégia de sustentabilidade? Caio, o maior desafio, entrave dessas empresas é exatamente entender que a sustentabilidade é só cuidar do resíduo, né? Que é só despesa, é só custo para a empresa. E você acabou de dar um bom exemplo, né? Que você deixa de ser um resíduo, um rejeito e começa a colocar dentro do processo produtivo alguma coisa que você ia perder, inclusive dinheiro. Né? Exato. E aí você começa a transformar isso numa moeda, óbvio, de recursos naturais, reaproveitando, usando isso como economia circular, que agora está na moda, usando isso como análise de ciclo de vida do produto, aproveitando o máximo o produto para poder aproveitar e faturar com isso. E tudo bem. Né? Se a gente conseguir extrair o máximo sem ter resíduos e fazendo essa economia circular, é o que todo mundo está buscando atualmente. Até porque os nossos recursos naturais, que o Krenak não gosta muito que a gente chama de recursos, mas tudo que a gente pega da natureza deveria voltar de uma forma correta para que todo esse ciclo fosse fechado. Se não há uma finitude de recursos, né? Que é exatamente isso que a gente está passando hoje. Né? Um terço dos nossos recursos já foram embora. E a gente não está conseguindo reutilizar, reciclar, regenerar. A palavra, talvez, mais do que sustentabilidade, hoje,
é regeneração. E Naka, já que a gente está falando da importância da sustentabilidade corporativa, para tangibilizar para a nossa audiência, eu queria que você oferecesse para a gente, às vezes, alguns exemplos de empresas que fazem isso bem, cases que você fala, pô, olha que legal que o círculo que a gente sempre fala, né? Ó, tá funcionando direitinho, tá gerando ali, efetivamente, criando um produto, utilizando todas as partes daquela matéria-prima e tal, e ó que bacana, que a gente pode olhar e falar, olha, isso funciona, isso não existe, não é só uma teoria de pessoas que querem, ah, não, querem mudar tudo e tal. Então, coloque exemplo pra gente na mesa. Muito bom. Uma boa referência, sempre que eu coloco, que é mais técnico, tem indicadores para você falar, ah, essa empresa é mais sustentável que aquela. A gente tem o ISE, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da B3, que é a ex-antiga Bovespa, né? Lá eles têm várias empresas, que está lá a Ambev, está lá vários hospitais, a CCR, tem várias empresas que têm vários indicadores que são mais sustentáveis no seu escopo maior, né? Agora, um produto específico que tenha uma circularidade, que eu gosto muito de contar, inclusive lá no livro do Philip Kotler, Administração de Marketing, que vários professores aqui da SPM Sim. fizeram a tradução e colocaram cases no livro. Eu e o Guilherme Borges, lá do Rio de Janeiro, outro professor, escrevemos a história da Água Ama. A Água Ama, da Ambev, ela é distribuída junto com todo o sistema das bebidas famosas, né? Brahma, Skol, todas essas que você não deve gostar também, né? E o Guaraná, né? Ele também vende a água e todo o lucro dessa água é revertido para projetos que levam a água para quem não tem, nas periferias das grandes cidades, nos ribeirinhos dos grandes rios e no Nordeste construindo cisternas e assim por diante, tá? Então, esse é o movimento e, obviamente, né, eles cada vez mais estão tirando o plástico e colocando as latinhas de alumínio para poder ter a circularidade, que é o melhor exemplo que nós temos de Sim. circularidade no país, são as latinhas de alumínio, que quase 100% é revertido e reutilizado. Não ainda numa mão de obra palatável, né? Porque com certeza você já viu algum catador abrindo lixo, colocando a mão insalubre, de uma forma insalubre, mas é um exemplo mais claro que a gente tem que se a gente investir em toda a cadeia, todos os resíduos conseguem ser iguais às latinhas de alumínio. E finalizando a nossa conversa, Naka, quando a gente fala de sustentabilidade corporativa, quais são as tendências para os próximos anos, né? E como que a tecnologia está nos ajudando a acelerar esse processo? Eu acho que é muito interessante que a gente está passando por um momento muito interessante, né, no mundo corporativo como um todo, em que a gente está utilizando cada vez mais inteligência artificial, gerando, né, tanto conteúdo, tantas coisas, mas ao mesmo tempo gastando tantos recursos. Então, como que a gente chega efetivamente num equilíbrio? O que que a gente pode olhar aí para os próximos anos e falar, legal, estamos dando passos em uma direção bacana? Caio, eu acho que a gente tem que usar exatamente a inteligência artificial, toda essa tecnologia, para que na hora que você cria um produto, cria um serviço, desenvolva exatamente o que a gente ensina aqui para os nossos alunos, né? Um mercado, um negócio, que na hora que você faça isso, já pense em toda a cadeia produtiva, que você já pense no seu impacto social, que você já pense no seu impacto ambiental, né? Ou seja, já existe muito conhecimento e a gente está dentro aqui da academia produzindo ciência, tem o pessoal produzindo ciência dura, de carbono, de energia, vendo lá todas as moléculas de carbono e de metano, o quanto cada processo produtivo. E a gente precisa usar todo esse conhecimento para, na hora de criar um produto, a gente simplesmente não. Ah, tive uma ideia maravilhosa aqui, vamos criar um produto. Tá, mas como ele vai ser desenhado, qual que é a fonte, para onde ele vai, para onde ele vem, e analisar todo esse ciclo de vida do produto para que ele seja circular e, quem sabe, até utilizar os rejeitos, as sobras, os resíduos, o lixo que todo mundo fala, para poder não de novo começar de novo a minerar, caçar,
bombear, né? Isso são verbos que a gente já deveria tirar, né? E só colocar como regenerar, regenerar e regenerar. Essa é a tendência que, inclusive, vários fintechs, ESG techs, ambiental techs, todos esses techs estão criando indicadores para poder garantir que esses produtos efetivamente não impactem negativamente ambientalmente, socialmente e economicamente nas empresas, na sociedade e em nós pessoas. Exatamente. Nak, eu adoro falar contigo porque eu sempre saio mais esperançoso do que eu entrei. Muitíssimo obrigado novamente por oferecer aí o seu tempo e o seu conhecimento para a nossa audiência. Espero que a gente tenha novas oportunidades de falar sobre tantas coisas importantes aqui no Lifelong Cast. Maravilha, vida longa ao Lifelong Cast! Espero que você tenha gostado do episódio de hoje. Não se esqueça de seguir o Lifelong Cast na sua plataforma de streaming favorita e avaliar o programa. Muito obrigado. Tchau, tchau.